Chegou a hora do ponto final nesse especial do ranking dos ganhadores do Oscar nos anos 2020. Eu trago agora os meus preferidos em melhor direção e melhor filme. O Oscar de melhor direção, se não foi brilhante, pelo menos teve um bom nível. Grandes nomes foram premiados, ainda que não pelos seus melhores trabalhos. A pior ganhadora da categoria nos anos 2020 foi a Chloe Zhao. A cineasta chinesa consegue captar bem o desalento da crise econômica dos Estados Unidos, enquanto o apoio da comunidade acaba sendo o alento nesse cenário em Nomadland. Ainda assim, tudo soa tão frio e distante que não permite que a gente crie o mínimo de empatia por aqueles personagens. Dos últimos trabalhos da Chloe Zhao, acho que esse aqui é o mais fraco dela em direção, se comparado a Handed e principalmente Domando o Destino, que é o meu filme favorito da Chloe Zhao. Agora, quando a gente leva em consideração a lista dos finalistas daquele Oscar de direção, sinceramente, eu não vejo nenhum trabalho superior a Chloe Zhao. Se o Florian Zeller tivesse sido indicado por Meu Pai, beleza, até achava que o prêmio deveria ficar com ele, mas naquela disputa, não. David Fincher por Mank, pelo amor de Deus, né? O Paul Thomas Anderson aparece em sexto lugar. Uma batalha após a outra também está longe de ser o melhor trabalho do diretor, o que não impede dele dar uma aula de condução de um filme de ação. O longa não perde o ritmo em momento algum, passa por 2 décadas de trama de forma absolutamente natural, traz um elenco bastante coeso e em alto nível, e ainda cria cenas de ação memoráveis. É um Oscar pelo conjunto da obra do Paul Thomas Anderson. Nessa temporada, porém, acho que trabalhos de direção mais consistentes indicados eram do Joaquim Trier, de Valor Sentimental, e do Ryan Coogler, de Pecadores. Ganhar o Oscar com uma ficção científica não é fácil. Que o digam os gigantes do gênero, como Ridley Scott, Steven Spielberg e, mais recentemente, as irmãs Wachowski. Só por isso, o mérito dos Daniels é enorme, mas vai além. A dupla consegue organizar o caos dos multiversos para direcionar o foco na história de uma família tentando se reerguer. Pode ter sim os seus exageros, especialmente na montagem ultra acelerada que faz com que certas passagens interessantes não sejam tão exploradas bem assim, mas volto a repetir, o mérito de ter conseguido vencer o Oscar por esse filme é algo assim absurdo, é algo realmente gigantesco, totalmente fora do padrão da caixinha que a academia costuma prestigiar. Agora, em 2023, o meu favorito, aquele que eu acho que deveria ter vencido esse Oscar, sem dúvida nenhuma, era o Steven Spielberg com Os Fabelmans. Em Oppenheimer, o Christopher Nolan entrou no modo de que era agora ou nunca para vencer o Oscar. Com isso, foi o maestro de uma excelência técnica em tantos setores a ponto de dominar a temporada de 2024. E essa capacidade operacional, essa capacidade técnica de extrair o melhor que cada setor tem, faz com que o Nolan ele seja menos criticado do ponto de vista político. Acho que é um filme muito em cima do muro, Oppenheimer, tanto para o que ele poderia combater nos dias atuais, com uma defesa mais enfática em relação à proliferação das bombas atômicas, mas também sobre a responsabilidade do cientista ali de ter criado uma bomba nuclear que mudou a dinâmica dos países, que é algo até que o Einstein chega a colocar, mas que o filme, eu sinto, não abraça totalmente. Ele está sempre ali num distanciamento seguro para não entrar em tantas polêmicas. E também na temporada de 2024, é bom lembrar, tinha outros 2 trabalhos fabulosos. Martin Scorsese, no seu raio-x sobre a relação da sociedade americana com seus povos originários em Assassino da Lua das Flores, e Anatomia de uma Queda, um trabalho
assim fantástico da Justine Triet, conseguindo, a partir de um gênero para lá de tradicional, que tem as suas artimanhas ali muito conhecidas, que é o drama de tribunal, expandir essa história para um debate sobre a construção da verdade na sociedade de um modo geral. Enfim, dois trabalhos incríveis e que poderiam ter levado o Oscar tranquilamente, não fosse esse domínio absurdo que o Nolan teve no Oscar 2024. Demorou, mas a Jane Campion finalmente conseguiu seu Oscar com Ataque dos Cães. Dentro do western, gênero marcado pela valentia dos cowboys, a neozelandesa trabalha a masculinidade tóxica e repressora dos próprios sentimentos, a partir do personagem do Benedict Cumberbatch. A cineasta cria um jogo de tensão constante entre personagens ambíguos e imprevisíveis em um de seus melhores trabalhos. A Campion já poderia ter tido esse Oscar lá nos anos 90 com o Piano, porém ali ela bateu de frente com apenas Steven Spielberg em A Lista de Schindler. Impossível que ela vencesse naquela temporada, até por toda a narrativa que foi criada, temática do filme e por aí vai. Agora, no Oscar que ela ganhou por Ataque dos Cães, assim, vocês sabem, tudo que envolve Drive My Car eu apoio totalmente. Então, naquele Oscar, eu torcia demais para o Rizuki Hamaguchi, mas sabendo que ele não tinha também a menor chance. Ali só podia dar Jane Campion. O Sean Baker também fez strike na temporada de 2025. Aqui não tinha mesmo para ninguém. Conseguir trazer tantas variações de tons dentro de um mesmo filme com tamanha excelência é para poucos. O diretor de Anora ainda mostra firmeza para não se perder em momentos caóticos, como a invasão da casa, sempre sendo capaz de adicionar novos contextos para tudo aquilo que está na tela. Seu montador e o roteirista do filme ajudam bastante a ter esse controle que o Baker tem em Anora. Fora que eu acho que a direção dele é muito sagaz, muito inteligente de explorar pequenos detalhes que vão aumentando a complexidade do filme. Um trabalho realmente genial e que mereceu ganhar esse Oscar assim, ó, com léguas de distância. A maior vitória em melhor direção só podia ser do Bong Joon-ho. Se o roteiro de Parasita já era brilhante por si só, pela ironia na abordagem das desigualdades sociais, a direção transforma isso em imagens da forma mais perfeita possível. Através de contrastes entre as duas casas ou pelas divisões no mesmo ambiente, o sul-coreano cria estes mundos que convivem pela conveniência ou se chocam de forma fatal. Igual ao Sean Baker, esse controle narrativo do Bong Joon-ho, especialmente na reta final, onde tudo podia ter ido por água abaixo, é que faz Parasita ser esse assombro mundial, esse filme que conquistou o mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Mas é claro, também é bom lembrar, ainda que eu ache justíssima essa vitória do Bong Joon-ho, o Oscar 2020 tinha dois grandes cineastas no seu melhor. Martin Scorsese com O Irlandês e principalmente Quentin Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood. Para mim, o melhor trabalho dele como diretor. Chegamos então a melhor filme. Nesses anos 2020, eu vejo aqui duas obras-primas vencedoras, um filme excelente ganhador, dois que passam de ano, um mais ou menos e o outro, bem, o outro é bem fraquinho. Nomadland é o pior vencedor do Oscar nos anos 2020. O drama da Chloe Zhao parece sempre distante do público, incapaz de nos envolver com a história da protagonista e daqueles com quem ela dialoga. Acaba sendo um contrassenso com o próprio discurso de união como suporte para superar e apoiar pessoas em vulnerabilidade. É importante lembrar que Nomadland ganhou um Oscar extremamente atípico. A gente não teve naquela temporada que foi marcada pela pandemia festas, eventos, a gente não teve campanhas tradicionais com a mesma intensidade que temos todos os anos. E aí eu fico pensando o seguinte, será que Nomadland conseguiria ter o domínio que teve ao longo de tanto tempo, ganhando desde o Festival de Veneza, o Leão de Ouro, até, por exemplo, o Oscar? É uma dúvida que eu fico, porque ele não é um filme, como eu estou dizendo agora,
para ser abraçado por muita gente. Não é um filme que conquista o público e você fala, esse é o meu filme e tudo mais. Não é. Ele opera numa outra dinâmica. E aí eu fico pensando, será que se numa temporada mais tradicional, meu pai não teria crescido como cresceu na reta final, Minari não seria mais abraçado, os Sete de Chicago também, enfim, teriam mais potencial de fazer campanhas mais fortes do que Nomadland e um deles ser abraçado como foi com Pecadores, por exemplo, que chegou muito forte na reta final e quase virou o Oscar para cima de Uma Batalha Após a Outra. Nomadland me parece o contrário, aquele filme muito frio que não é tão comprado assim se você tivesse uma temporada normal como a gente teve esse ano. Era a melhor opção do Oscar 2022? Lógico que não. Mas Coda passa longe também de ser um desastre como filme. É uma história simples, bem contada, de personagens simpáticos e ainda trazendo o contexto da inclusão social. É aquela dramédia típica, capaz de agradar a gregos e troianos, mesmo que ninguém saia da sessão considerando ter visto um clássico. Esse é um caso de Oscar que faz mal para o filme. Coda, todo mundo sabe, é inferior, vamos lá, a Drive My Car, a Amor Sublime Amor, a Ataque dos Cães. Eu acho que isso aí é um ponto pacífico para todo mundo. E aí, o que acontece? Esse filme, médio, como foram os casos de Discurso do Rei, de Argo, entre outros filmes históricos, a Academia cansa de premiar filme médio, essas produções elas acabam pegando, sendo a genia da história. Todo mundo taca pedra. Todo mundo taca pedra nesses filmes. E que quando você vai assistir, é aquilo que eu falei, não são filmes desastrosos, não são filmes horrorosos, mas você fala, poxa, esse foi o melhor filme que a Academia resolveu premiar. Então, joga uma aura muito negativa. Se eles só tivessem ficado entre os indicados, você iria assistir, talvez gostasse, às vezes não, mas não ia sentir ódio nem raiva. Mas como eles vencem, ganham um status que eles definitivamente não possuem, a antipatia vem, o ranço vem muito mais forte e faz com que essas produções acabem tendo uma imagem muito mais negativa do que deveriam ter. Subindo um pouquinho o nível, tem Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É sem dúvida a vitória mais ousada de melhor filme na década. Se o ponto de partida da trama é o tradicional drama familiar, o multiverso oferece uma bem-vinda dose de loucura para a caretice que reina na academia. Agora, quando a gente olha para o que o Oscar premiava nos anos 80, nos anos 90, você imaginar que uma produção, que os personagens viram pedra, que os personagens têm mão de salsicha, ganhar o Oscar é algo completamente louco. E eu acho isso muito legal. É um Oscar que mostra a capacidade de poder abraçar gêneros como a ficção científica, né? E a gente tem que lembrar, gente, Blade Runner sequer foi lembrado nas categorias principais, ET perdeu para Gandhi, Jurassic Park, que poderia, sabe, gente, tranquilamente ser indicado a melhor filme lá nos anos 90, nem sequer passou perto disso, Matrix no Oscar de 2000, sabe, também ficou nas áreas técnicas, ganhou todas elas, mas você pensar Matrix em roteiro, nem roteiro o filme foi indicado, né? As Wachowski poderiam ter ido muito bem em melhor direção, o filme poderia ter chegado entre os finalistas, sabe? Então é muito legal. Eu acho que nesse ponto de vista, ainda que o filme tenha os seus excessos, até acho que pela essa abordagem do multiverso que permite tanta loucura, você em alguns momentos passa do ponto, mas isso é muito importante. É um Oscar que pelo menos se areja um pouco mais, se abre um pouco mais para outras possibilidades. E falando em cinema de gênero, Uma Batalha Após a Outra levou o cinema de ação ao Oscar de melhor filme. A conquista, claro, veio pela narrativa a favor do Paul Thomas Anderson, um dos maiores cineastas das últimas décadas, até então sem prêmios. O longa passa longe, a verdade, de ser o melhor do diretor, o que não impede de ser uma produção de alto nível com um elenco grandioso. E o legal é que se não tivesse sido o cinema de ação com Uma Batalha Após a Outra, o vencedor desse ano teria sido o terror,
com Pecadores, ou seja, são avanços que a academia vai dando gradualmente. Oppenheimer é uma locomotiva acelerando ao máximo, do início ao fim. O Nolan confere um ritmo de filme de ação a um drama político sobre a construção da primeira bomba nuclear. Com um elenco de grandes estrelas, a obra brilha mais pela excelência técnica, vista na montagem, trilha sonora, direção de fotografia primorosas, do que pelo debate político bem tímido. E como eu disse nesse vídeo, apesar de eu não ter nada contra a vitória de Oppenheimer, eu trocaria fácil esse resultado pelas conquistas ou de Anatomia de uma Queda ou de Assassino da Lua das Flores. Se um dos dois tivessem vencido, esse ranking teria modificações sensíveis na primeira parte. Primeiro vencedor de língua não inglesa do Oscar de melhor filme, Parasita, fica com a medalha de prata. Raros longas são tão assertivos nas suas analogias com o tema com a produção sul-coreana. A universalidade das desigualdades sociais a partir daquelas famílias, somada às reviravoltas impressionantes, conseguem derrubar qualquer resistência a quem nunca assistiu a um filme do país ou não gosta de ver obras legendadas. É claro que essa vitória de Parasita ela é histórica por tudo o que representa, mas também ficaria muitíssimo feliz se o Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood tivessem vencido. Para mim, foi uma das melhores temporadas dos últimos anos, o Oscar 2020. Anora é o meu favorito entre os ganhadores do Oscar de melhor filme nos anos 2020. O Sean Baker faz 4 filmes em um. A produção começa como uma comédia, passa para uma comédia romântica com romance, muda tudo para ser uma screwball comedy até virar um drama nos minutos finais. A fluidez, como tudo acontece, se soma a uma obra ácida sobre sonhos de mudança de vida e a triste realidade das humilhações entre pobres e ricos. E isso tudo com um show da Mike Madison. Eu acho essa vitória, assim, eu já falei aqui muitas vezes tudo o que eu penso, tudo o que eu acho sobre a Nora, tem gente que detesta o que eu falo, tá tudo bem, faz parte do jogo, mas eu fico muito mais feliz com uma vitória como essa, de um filme que é improvável, gente. Esse é um filme improvável de ganhar o Oscar. Você pode até dizer, mas na temporada ele foi arrasando e aí acabou vencendo, foi óbvio. Ok, mas se você pegar a história que o filme tem, um filme sobre uma stripper que vai conhecer um carinha rico e de repente vira uma grande confusão gigantesca envolvendo família do cara lá na Rússia, mas que tem um tom de comédia, vai para um drama, toda essa loucura que o filme é. E aí você vai disputar contra Brutalista, vai disputar contra Conclave, vai disputar contra um completo desconhecido, que são filmes mais sérios, sabe? Com aquela cara, aquele padrão de Oscar. E ainda assim, esse filme aqui, completamente fora da caixinha, ganha um Oscar. Eu acho muito mais interessante, porque quando essas produções aqui, esses 3 que eu falei, se um desses 3 ganhassem, a gente não discutiria mais esses filmes. São filmes que acabam em si mesmo. A Nora não. A Nora permite esse debate. E é isso que é o legal. Eu acho que o Oscar, quando escolhe produções assim, ele gera debate, ele gera conversa, do que aquelas obras que você fala, ganhou e tal, beleza, como esse ano. Uma batalha após a outra venceu, você já imaginava, mas não vai despertar maiores debates, uma batalha após a outra, do que já gerou. Acho que é um filme que acaba se fechando ali em si, enquanto a Nora não. A Nora é um filme tão fabuloso nesse sentido que ele gera esse debate entre quem ama, quem odeia, e eu acho isso muito mais rico do que aqueles consensos que a academia gosta tanto de fazer e que quando acaba o Oscar você nem lembra quem venceu. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira para aí sim começar, dar o pontapé inicial para o Oscar 2027. Eu vou trazer a primeira parte das produções que podem chegar ao Oscar no ano que vem. Não vou falar de quem vai ser indicado, quem é favorito, nada disso, porque está muito cedo. Mas já dá sim para apontar filmes que vão
batalhar, vão tentar chegar na festa do ano que vem. E o primeiro que eu vou falar é nada mais, nada menos do que A Odisseia, o novo filme do Christopher Nolan, e tem muito, muito, muito mais. Então, a gente se encontra. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.